O ONews está aqui de novo, trazendo informações de qualidade para você. E todas essas informações são fundamentais para o seu dia a dia financeiro, para o seu dia a dia lá com seus investimentos e para você também que está aumentando a sua diversificação nas suas carteiras de investimentos, para você entender mais de ativos digitais. Exatamente a força que ele tem. Qual é a força do ativo digital? As pesquisas mostram que o brasileiro está mais aberto a entender sobre a tecnologia dos ativos virtuais ou digitais, como preferir. Que boa notícia! Sinal que as informações do ONews vai entrar ainda mais aí na sua casa. Compartilhe o ONews! E nós começamos a semana compartilhando informações de ponta, de peso. Tem decisão de taxa de juros da semana passada, tem agenda esta semana, tem decisão importante no cessar-fogo de um conflito geopolítico que dura anos já no nosso planeta. Será que essa semana sai um cessar-fogo? Você está perguntando para mim, Cleverson, e aí? Como é que estão as bolsas? Como é que estão essas decisões tarifárias aí? O que nós temos de novo no ONews? Fica ligado que eu vou te responder essas perguntas. Mas antes de tudo, você precisa ficar comigo, porque o nosso diretor agora vai subir a vinheta. E a gente começa falando das decisões de taxa de juros na semana passada. Lá pelos Estados Unidos, a taxa ficou inalterada. O Comitê de Política Monetária do Federal Reserve optou por manter a taxa nos patamares de 4,25 a 4,5 ao ano, muito próximo das expectativas, né, que a Bolsa de Chicago, o índice da Bolsa de Chicago lá acreditava muito. Os indicadores, né, existe uma ferramenta, quando eu falo índice, não é o índice da Bolsa, e sim uma ferramenta que monitora qual é a tendência de que a taxa de juros norte-americana suba, desça ou permaneça inalterada. E esse próprio indicador lá da Bolsa de Chicago, ele vinha demonstrando que não teríamos nenhuma novidade na decisão do Federal Reserve na última quarta-feira, a super quarta, que trouxe no Brasil também um aumento de 0,5% na taxa Selic meta, a taxa básica de juros. Ela foi dos seus 14,25 para 14,75, muito do que já era esperado em virtude do IPCA, né? Da evolução do IPCA anual. Tudo isso você pode ver pelo relatório do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central. O Boletim Focus traz a informação de projeção inflacionária perante, né? O que está projetando? Perante a meta definida de inflação no país. E essa inflação, ela veio acima nos primeiros trimestres, aí, ou melhor dizendo, no primeiro trimestre de 2025. Então a expectativa dessa reunião era realmente de mais um aumento na taxa de juros. Juros altos, custos de empréstimos e financiamentos maiores, aqueles investidores que costumam investir em renda variável começam a liquidar seus ativos e se posicionar em estratégias mais conservadoras. É isso que acontece, tanto do ponto de vista de quem toma crédito, como de quem investe num cenário de taxa de juros. O fato é que esta semana começa muito motivada para cima deles. Boas notícias, união, exatamente. Sabe por quê? Primeira notícia boa, a união dos Estados Unidos com a China, porque sentaram para conversar sobre o tarifaço. E essa guerra de tarifas que estavam acontecendo, foi definido um acordo para 90 dias, aonde saiu lá os Estados Unidos 145% nos produtos chineses que chegam aos Estados Unidos para 30%. E já os chineses que tinham imposto lá, colocado, né, impuseram 125%, baixaram ali para os 10%. É 90 dias, mas é uma boa notícia. As bolsas já abriram as semanas, as bolsas dos Estados Unidos em alta acima de 2%, Europa também, bolsas asiáticas, tudo operando acima de 1%. Então isso demonstrando que a economia mundial esperava por essas duas potências econômicas sentarem e se alinharem para essa sistemática de tarifa. Com essa união entre Estados Unidos e China, essa conversa, melhor dizendo, para chegar a um acordo, este acordo assinado, possibilita também para que os Estados Unidos sentem com outras economias e definam também parâmetros com o propósito de colocar aí um ponto final a esse assunto de guerra tarifária que desde que o Donald Trump assumiu o mandato, a gente tem visto com frequência esse debate de imposição tarifa. E agora, Cleverson, eu quero saber a semana, o que nós temos? Além do relatório Focus, também é semana de continuidade
na divulgação dos resultados do primeiro trimestre. Resultados corporativos do primeiro trimestre. Destaque essa semana para o Banco BTG Pactual e a Petrobras. Outro ponto interessante nessa semana, agenda política, né? O ministro da Fazenda, enquanto o presidente Lula continua lá para a China, fechando alguns acordos, vai falar essa semana com CEOs de grandes empresas chinesas com potencial de negócio com o Brasil. Enquanto ele continua por lá, aqui o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem aí, hoje na segunda-feira, nessa semana, principalmente na segunda-feira, encontros com a imprensa para falar sobre, principalmente, assuntos que continuam como pauta, né? Como a questão da inflação, em virtude da última taxa de juros, e outros assuntos aí que mexem no dia a dia com o mercado financeiro. Outra pauta que todos estão perguntando sobre essa situação do INSS, e ele deve falar também esses assuntos mais críticos nesses encontros que ele vai ter aí junto com a imprensa. E o ativo digital? Tem informação sobre eles, Cleves? Temos boas informações, como sempre. O Banco Central dos Bancos Centrais, conhecido pela sigla BIS, ele faz geralmente um relatório anual para falar sobre as novas possibilidades de meios de pagamentos, de reserva de valor, enfim. Lá em 2023, ele dizia que ele não conseguia nesse relatório, ele informou e disse que ele não conseguia ver o Bitcoin como um dinheiro em circulação. Já nesse último relatório que saiu agora, ele publicou dizendo que o Bitcoin é sim uma boa reserva de recursos para combater desvalorização de moedas de determinadas economias. Isso ele vem de encontro muito ao poder que o ativo digital, o ativo virtual Bitcoin tem sobre reserva de valor. Já falamos aqui sobre a capacidade econômica que ele tem de gerar escassez e dessa forma evitar que o seu recurso fique exposto à depreciação da inflação. Outro ponto interessante também é que a Meta, controladora do Facebook, né, o que a Meta fez? Ela está fazendo estudos para utilizar como meio de pagamento as stablecoins. Já falei também aqui que as stablecoins são aqueles ativos pareado em quê? Uma moeda fiduciária ou um bem, ou seja, um ativo digital ou virtual emitido lastreado a um bem. Geralmente a uma moeda fiduciária. No caso da Meta, ela vai usar duas principais moedas que são lastreadas no dólar, o USDT e o USDC, que são ativos lastreados, parametrizados ao dólar. E ela optou por fazer esse estudo, ela criou um estudo para verificar a viabilidade de implementação de um meio de pagamento usando stablecoins em suas atividades no Facebook. Mais uma notícia para convergir a favor da utilização dos ativos virtuais ou digitais como meio de pagamento e como reserva de valor, demonstrando para você claramente a força que esse mercado vem construindo e consolidando a cada dia, a cada mês, a cada ano, para que as pessoas possam ter o quê? Menos burocracia, menos tarifação, menos taxação e muito mais ganhos de escalas, rapidez, desburocratização e resultados mais satisfatórios às economias do mundo! E eu fico por aqui porque já falei demais, né? Você já deve estar falando, poxa, ele falou muito hoje, deixa um pouco para a segunda que vem. Eu deixo. Até lá.